gravando. Bom dia. Nosso trabalho hoje, eu vou falar sobre um dos assuntos talvez mais simples e um dos maiores causadores de óbito de bonsai aqui no Brasil. Seria a rega, né? Muita gente compra o bonsai, eu já tive o desprazer de ver isso daí na própria Liberdade, pessoas dizendo que bonsai só se rega bem pouquinho, uma vez por dia ou uma vez a cada 15 dias. Isso está totalmente errado. A regra para se molhar um bonsai é a seguinte: rega todo dia, né? Todo santo dia tem que se molhar o bonsai, né? Agora vai depender muito da rotina de vocês, né? Do tempo que vocês têm para fazer esse procedimento. O que seria a rega? A rega simplesmente é molhar o substrato, deixar ele bem úmido para que a planta tenha umidade suficiente para se manter, né? Esse vídeo talvez ele seja um pouco comprido, né? Se eu achar que ele está ultrapassando um pouquinho mais, eu vou tentar fazer em 2 ou 3 vídeos também. O que eu quero passar para vocês é: se mata muita planta, né? Justamente por esse problema da rega. O pessoal ainda não está condicionado, não está preparado a esse tipo de trabalho, estão mal acostumados. Porque existe uma diferença entre rega e molhar, tá? O que seria a rega? Bom, a princípio, vamos tentar comentar com vocês sobre o que vem a ser a rega. A rega é a maneira da gente hidratar a planta, manter o substrato sempre úmido, não encharcado. Existe essa grande diferença, tá? Como que a gente pode fazer essa rega? A rega pode ser feita de diversas maneiras. Nós podemos fazer uma rega através do regador, tá? Podemos fazer com um regador, podemos fazer com um borrifador, podemos fazer com uma bacia d'água, ou podemos fazer com um sistema também, que eu vou explicar para vocês o que seria isso. Um sistema de gotejamento. Pode ser também instalado um sistema de gotejamento automático, né? Em todos os casos, é bom sempre estar policiando. Eu tenho um grande problema com rega, né? Eu só posso botar água nas minhas plantas uma vez ao dia. Eu deveria colocar pelo menos de 2 a 3 vezes ao dia. Mas a planta, ela acaba se condicionando àquele tratamento que você começa a dar para ela. O que seria isso? Vamos usar como referência, quem tem animal doméstico deve perceber bem isso aí, deve entender melhor. Se eu botar comida para um cachorro 3 vezes ao dia, ele vai comer 3 vezes ao dia. Se eu botar comida para ele 2 vezes ao dia, ele vai comer 2 vezes ao dia. E se fizer isso uma vez ao dia, também uma vez ao dia. Então nós vamos condicionar a planta à nossa rotina de rega. O que seria isso? Condicionar a planta à rotina de rega, né? Meio complicado de se entender. Eu vou explicar melhor para vocês, né? Eu tenho meu horário de trabalho e às vezes é complicado. Eu saio muito cedo e volto muito tarde. E durante o dia eu não consigo fazer essa rega. Então, eu só consigo fazer a rega uma vez por dia. Ou eu vou fazer muito cedo, por volta de umas 4 horas da manhã, ou eu vou fazer depois que eu chegar em casa, depois das 4 horas da tarde. Então seria isso. Então por isso eu não posso, vamos dizer assim, fazer 3 regas ao dia. Eu faço só uma rega ao dia, tá? Então a planta vai se acostumar com uma rega ao dia, mas tem que ter uma rega ao dia. Não tem como falhar. Então eu vou tentar passar para vocês, seria isso. O bonsai precisa de pelo menos uma rega ao dia. Mas eu moro em um local que é muito quente. Então vamos adotar uma outra política, né? Vamos adotar um outro sistema de rega. O que seria esse outro sistema de rega? Existem vários aqui que eu vou tentar estar explicando para vocês. O que vocês podem estar fazendo para estar socorrendo essa planta numa situação como essa. Antes de mais nada, deixa eu mostrar para vocês, né, os detalhes, né? Primeiramente, né? Todo vaso de bonsai ele tem um orifício de drenagem bem grande. Esse aqui é um vaso do Izumi, vaso bem antigo. Então, o excesso de água vai escoar pelo esse orifício de drenagem. Nós temos aqui um vaso do Onodera, olha.
ele tem 2 orifícios de drenagem um pouco menores. Então ele vai ajudar a reter um pouquinho mais a umidade. Tá? Então todo vaso de bonsai, ele tem que ter orifício de drenagem, que é por onde vai escoar o excesso de água. Como eu falei para vocês, é um assunto um pouquinho extenso, mas precisa ser comentado com vocês. Porque, infelizmente, eu já tenho visto em muitas situações aqui na minha casa, em eventos, pessoas dizendo que o bonsai morreu. O bonsai não morre, é a gente que mata ele. Ou por excesso de água, ou por falta d'água, ou por outro motivo qualquer. Então, como o nosso tema hoje vai ser a rega, eu vou tentar estar explicando para vocês esse detalhe. Bom, vamos tentar fazer por partes, né? A princípio, a rega seria isso. Ó. Eu vou pegar uma das plantas aqui, só para estar mostrando para vocês como seria esse procedimento. Vou pegar esse Procumbens nana aqui, ó. Essa aqui seria uma rega, vamos dizer que seria uma rega comum. Eu vou encharcar bem o substrato e o excesso vai embora. Isso é o correto. Tá? Se o excesso estiver escoando por baixo, é sinal que o substrato é um substrato de boa qualidade. Se demorar a sair essa água, tem algum problema. Vocês vão ter problema sério com as raízes, porque não está drenando. Então está tendo pouca oxigenação no substrato. Tá bom? Essa seria um exemplo. Tá? Outro exemplo seria, temos aqui uma outra planta também, até de um cliente que deixou aqui comigo para me recuperar. Essa vai ser tema de uma outra aula também. Nós podemos fazer uma rega por imersão. Tá? O que seria a rega por imersão? Eu vou explicar melhor para vocês. A rega por imersão, a gente faz numa situação, uma situação assim diferenciada. Ou quando se faz o replantio, o falso replantio, ou quando a pessoa viajou e deixou essa planta sem cuidado algum, sem ninguém para regar. Ela passou 3, 4 dias, às vezes até uma semana fora, e quando ele voltou encontrou a planta toda murcha, toda debilitada. Então o que a gente pode estar tentando fazer para salvar essa planta? Nesse caso a gente pode estar fazendo uma rega por imersão. Vamos pegar essa planta, colocar numa bacia ou num tanque com água e deixar ela imersa por alguns minutos para que todo o substrato fique bem umedecido. Tá? É uma situação, vamos colocar, de emergência. Podemos fazer isso no replantio, no falso replantio, ou quando chegamos de viagem e não deixamos ninguém cuidar dessa planta. Então nós vamos fazer esse socorro. Deixar a planta ali por uns 10 minutos na água, ela absorver, para umedecer bem o substrato, tá? Seria uma das situações. Uma outra situação que a gente pode estar usando também como socorro, seria esse procedimento aqui, ó. Temos aqui o Curumatus, né, vaso do Izume, uma planta minha também. O que a gente pode estar fazendo? A gente pode pegar um feltro, né, aquela lambidi, e fazer isso aqui, ó. Isso quando a gente for viajar. O que a gente vai fazer? Pega-se a gente pega a planta, uma bacia, pode colocar a bacia com um pouco de água, argila expandida no fundo, tá? A gente coloca a argila expandida no fundo, enche essa bacia com água, até cobrir toda a argila expandida. Aí nós vamos pegar a planta e acomodar ela em cima da argila expandida com esse material. Por esse procedimento, a planta pode ficar quase uma semana, se ela ficar em local fresco. Não em lugar sombreado, em local fresco, tá? Pegando a luz indireta do sol. Ela aguenta até uma semana, tá? É uma maneira também de socorrer a planta em caso de viagem. Se não tiver com quem deixar a planta, nós podemos fazer isso aqui também, tá? O que vai acontecer aqui? Primeiro, a argila expandida vai ajudar a reter um pouquinho a umidade. O tecido, por capilaridade, vai puxar também a umidade que está nessa bacia.
Então vai manter o substrato sempre úmido, até vocês voltarem de viagem. Isso é uma situação, vamos colocar assim, de emergência. Eu vou viajar, vou ficar uma semana fora. Por uma semana, esse procedimento aqui, ele funciona. Mais do que isso, aí já é comprometer demais a saúde da planta, tá bom? Esse seria um outro procedimento, tá? Vai medir, na hora que ela umedecer bem. Quando voltar de viagem, vocês vão tirar, lógico, né? E coloca num local para que essa planta volte novamente a se readaptar naquele ambiente, tá bom? Esse seria um dos procedimentos, tá? O outro procedimento é esse daqui, ó. O que a gente faz desse procedimento? A gente pega assim, um prato, tá? Uma bacia, enche de areia, se possível areia grossa, pode ser até aquela areia de piscina, e nós vamos colocar 2, 3 ou 4 vasos nessa bacia e manter essa areia úmida por um determinado tempo. É uma maneira também, inclusive, para a gente conservar o mamê e o choim, que são plantas muito pequenas e elas seguram pouca umidade. É uma maneira da gente também manter essas plantas vivas. Fiz isso, então a gente só manter a umidade daquela areia, tá bom? Esse é um outro procedimento. Vocês podem estar fazendo com areia, ou podem também estar fazendo com uma caqueira fina, que é uma maneira também da gente manter os mameios e o choim sempre úmido, tá? Aí é só manter a caqueira úmida, ele vai segurar a umidade por um bom tempo, tá? Um outro procedimento que a gente também pode estar usando na verdade, é o uso do esfagno. Vocês podem estar usando o esfagno para cobrir o bonsai. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Como seria esse procedimento? Eu pego o esfagno, né, o esfagno umedecido. Pego o esfagno umedecido, de preferência é bom passar ele numa peneira. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou cobrir todo o substrato com esse esfagno. Isso é um procedimento, assim, no caso de uma viagem, ou quem tem algum problema sério com rega, tá? O esfagno com o pinheiro negro não combina muito, porque ele é matéria orgânica e com o tempo ele vai acidificar o solo, tá? Ó, vocês podem estar fazendo isso aqui também, que é uma maneira de manter a umidade do substrato, tá? Forrei todo o substrato, ele vai ajudar a manter a umidade do substrato, tá? Essa seria uma outra maneira. Agora, eu tenho notado também com o pessoal, o problema é o seguinte, como regar? Como regar, né? Regar é sempre um grande problema, né? Principalmente para o pessoal que não conhece, não está habituado com o cultivo do bonsai, eles têm um grande problema, uma grande dificuldade com rega. A gente fala regar é uma coisa, molhar é outra. Molhar, eu posso pegar um pouco d'água, vamos até usar aqui, ó. Eu vou molhar essa planta, ó. Molhei. Entendeu? Isso se chama molhar, tá? Agora regar é aquilo que eu falei para vocês, ó. Regar é isso, ó. Isso é regar. Até a água sair por baixo lá pelo orifício de drenagem. Isso é uma rega, tá? É comum, o pessoal às vezes entende, molhar, né? Molhar, se eu botar uma colher de sopa de água, eu molhei. Molhei, mas não reguei. Entendeu? Então é preciso entender para que vocês não tenham aquele problema de matarem muito bonsai ou matar mesmo uma planta comum. Molhar é uma coisa, regar é outra. No bonsai a gente rega. A gente não molha, a gente rega. A gente rega bem o substrato, não para que ele fique encharcado, mas para que ele fique úmido. Tanto que para isso nós temos o orifício de drenagem, tá? Então, só para lembrar para vocês disso daí. Em dias quentes, né?
verão, por exemplo, ou em dia muito seco, a gente adota uma outra, vamos dizer assim, uma outra técnica também para socorrer a planta, que seria a borrifação, né? A gente pega, ó, dá uma borrifada na planta naqueles dias mais quentes, para hidratar as folhas. Uma das plantas que gosto muito desse tipo de vamos dizer assim, de rega, são os juníperos, né? Eles secam muito depressa. Então a gente procura durante o dia, em dias quentes, se possível dar uma hidratada nas agulhas e nas escamas, né, das coníferas. Ó, pode ser até nas foliplanas também, a gente pode estar fazendo esse procedimento. Ajuda bastante as plantas. A rega de mangueira, muitas vezes também normalmente quem tem uma coleção grande vai adotar a rega de mangueira mesmo, né? Porque é mais prático. Mas muitas vezes a rega de mangueira, a gente tem aquele problema. Você joga a água, ela tira todo o substrato para fora. Então vocês podem também estar usando, né? No caso de uma rega, vocês podem estar usando um tecido como esse daqui para ajudar tanto manter a umidade, como evitar de jogar o substrato fora durante a rega, porque o jato d'água pode vir com muita força. Então vocês podem estar usando essa técnica aqui, olha. Não vai prejudicar a planta. Inclusive vai até inibir um pouco o crescimento do mato. Tá? Mais tarde eu vou estar falando sobre esse assunto com vocês também. Mas como o nosso assunto hoje é rega, eu quero deixar bem esclarecido para vocês quais são os procedimentos. Essa aqui também é uma outra técnica, né, que vocês podem estar usando em caso de viajar, né? É uma técnica que vocês podem estar usando uma garrafa PET e um regulador de gotejamento. Ó. Pode ser esse regulador que vocês vão encontrar em casas agrícolas, ou vocês podem colocar um cotonete também, que também vai funcionar do mesmo jeito. Esse regulador, olha, vai funcionar assim. Ele tem um registrozinho aqui do lado, olha. Aí você regula, você vai regular o gotejamento de acordo com o tempo que você precisar. Ó. A garrafa vocês podem pendurar ou fazerem algum suporte e deixar, pode até deixar em cima da planta assim, olha, gotejando. Aí vocês calculam mais ou menos quanto tempo vai gastar para essa garrafa secar. Vocês podem estar fazendo a regulagem aqui, ó. A regulagem pode ser por minuto, pode ser por segundo, pode ser por hora, de acordo com o que vocês regularem. Tá, ó. Aqui, por exemplo, ela vai gotejar a cada 5 segundos, mais ou menos. Se eu fechar um pouquinho mais, ela vai ter um intervalo maior. Tá? É uma maneira também de quando vai viajar, dar esse socorro para a planta. Tá? Aí eu falo assim, mas se eu ficar muito tempo, né? Olha, se você ficar muito tempo, o risco de você matar a planta é muito grande também. Porque as raízes, a gente fala assim, a planta morreu afogada, né? Muitas vezes ela morre assim afogada. Mas a planta, se não tiver uma boa drenagem no vaso, o que vai acontecer? Aquelas raízes vão ficar muito encharcadas e vão acabar apodrecendo. Tá? Então, essas são algumas dicas que eu vou estar dando nesse vídeo. Depois nós vamos estar puxando um pouquinho mais nesse assunto para deixar vocês bem esclarecidos, tá? E outro, só para resumir um pouquinho mais aqui, olha, nós temos também o musgo, né? Aquele musgo que a gente usa para fazer a forração do bonsai. Ele fica muito bonito, né? Na exposição. No dia a dia, se vocês puderem evitar de deixar esse musgo na planta, é melhor. Tá bom? Bom, hoje, essa explicação de hoje seria isso, né? Eu espero que vocês tenham entendido uma boa parte sobre a rega. No próximo vídeo, eu vou estar tentando puxar um pouco mais para vocês a respeito disso aí, tá bom? Por enquanto, muito obrigado e tenham um bom dia, tá bom?